eu clicar aqui, voltando a gravar aqui. O que eu estava dizendo, o que acontece é que por conta de seleção natural, é o nome do processo, que é quando o meio faz seleção natural desde sempre. Aqueles que já têm condições naturalmente propícias para sobreviver naquele ambiente, naquele momento, eles são selecionados. São selecionados e eles vão ter melhor aptidão, vão poder se reproduzir melhor e passar essa característica vantajosa adiante. Isso é seleção natural. Vocês vão aprender isso melhor no ano que vem. E quando você usa um medicamento, tipo um antibiótico, ou nesse caso um medicamento para matar protozoário, vai estar matando aqueles suscetíveis, que não são resistentes, só que sempre tem um resistente. E esse resistente ele acaba ficando, porque aquele medicamento não é eficaz para matar ele. Ele fica e consegue se reproduzir e passa essa resistência adiante. Então, não, a gente não. Até existem medicamentos que podem induzir mutações, mas nesse caso, nesses remédios, não. Eles não induzem, eles não provocam mutações. Eles apenas vão selecionar linhagens que já surgiram de forma aleatória resistentes. Então, por isso que era somente a número 2. Professora? Oi? Mas aí, tipo assim, esses que ficam, porque eles são resistentes e tal, o que acontece com eles? Ué, eles ficam de boa, eles se reproduzem e continuam a vida deles. Mas, por exemplo, se o protozoário está dentro de uma pessoa, aí o protozoário é resistente, não tem como matar ele com medicamento, enfim. Aí vai continuar no corpo da pessoa e ele vai... Não necessariamente a pessoa vai continuar com a doença. Às vezes, se sobrou as células do corpo da pessoa conseguem dar conta dele, matam ele depois. Ah, tá, entendi. Porque os medicamentos eles não substituem totalmente o seu sistema de defesa, eles auxiliam. Então, assim, eles vão diminuir a população daquele causador da doença, mas não quer dizer que seu sistema de defesa não está atuando. Você continua lá destruindo neutrófilos, basófilos, eosinófilos, macrófagos, células de defesa vão continuar indo lá para destruir. Então, mas assim, quem tem dor de garganta, às vezes tem dor de garganta com muita frequência, porque está usando antibiótico errado, e está cada vez mais selecionando linhagem resistente. E aí, a pessoa curou a dor de garganta, mas daqui a 1 mês ela tem de novo, e é a mesma bactéria. Isso às vezes acontece também. Mas isso vocês vão ver isso melhor ano que vem, tá? Deixa eu ver aqui. Tem muita questão que é decorando de nome. Por exemplo, essa daqui, a 2. Deixa eu ver se tem. Tem mais alguém esperando? Acho que não. A malária é uma doença infecciosa causada por parasitas protozoários e transmitida por mosquitos. Ela espalha-se em regiões tropicais e subtropicais, como parte da América, Ásia e África. Anualmente, há entre 1 e 3 milhões de mortes decorrentes de malária, sendo a maioria de crianças da África subsaariana. Seu agente etiológico pertence ao gênero Plasmodium, Trypanosoma, Rhodinus, Leishmania ou Anopheles. O que é agente etiológico mesmo? É o cara que vai transmitir a doença. É que vai passar. Vai causar, né, a doença. Causar. Vai passar para o vetor contaminar a gente. Ok, queridos? Agente etiológico é quem causa. Vetor é quem transmite. Anófeles é o vetor. Rhodinus, por exemplo, é o vetor da doença de Chagas. Então, qual que é o agente etiológico da malária? Quem é Professora, você pode repetir, por favor, que agora eu fiquei confuso, porque ele está falando seu agente etiológico. Agente etiológico é quem causa efetivamente a doença. O vetor é quem transmite. Eu já vou tirar dessa questão a letra C e a letra D. Porque Rhodinus é o nome do percevejo, é um dos gêneros do percevejo que transmite, ou seja, é o vetor da doença de Chagas. Anófeles é o vetor, é o mosquito da malária. Então, eu não quero saber o vetor, eu quero saber agente etiológico. Qual é o nome do protozoário que causa a malária? É o tipo do malária? É o plasmódio, que pode ser malária, falciparum ou vivax. Tem 3 espécies, mas é o gênero plasmódio, então seria a letra A. Professor, o trypanosoma é o da doença de Chagas? Isso, mas o trypanosoma cruzi.
Porque o gênero Trypanosoma tem a da doença do sono também, que é a Trypanosoma brucei. É diferente. O Cruz, lembra de Oswaldo Cruz, que era o cara que estudava isso também. Então, Trypanosoma cruzi é de Chagas. Aí, deixa eu ver. Aqui é 3. Protozoose causada por esporozoário, formador de esporos. Os gatos, olhei gato. Eu lembro de qual doença? Toxoplasmose. Os gatos são uma parte essencial do ciclo vital, onde o protozoário sofre fase sexuada no trato intestinal. Aí aqui está basicamente dizendo o que acontece. No corpo desses animais, os esporozoítos liberam-se dos cistos, tal. Os ratos, quando ingeridos por gatos, dão continuidade ao ciclo de vida do esporozoário. A descrição sucinta, a protozoose e o esporozoário denominados são, respectivamente, toxoplasmose, malária, chagas ou tricomoníase? Letra A, toxoplasmose, e quem é o protozoário, que é o esporozoário, é o Toxoplasma gondii. Professor. Essa aí é bem parecida, né? O nome com... Todas são, na verdade. Fala. A maior parte. Protozoose seria a doença? Isso, protozoose é a doença causada por protozoário. Causada por protozoários. Tá? Igual que se eu falo bacteriose, doenças causadas por bactérias. Virose, doença causada por vírus. Micoses, mico, é de fungo. Doenças causadas por fungos. Aí vamos ver essa 4. Descoberta em 1909 por Carlos Chagas, a doença de Chagas afeta nos dias de hoje cerca de 3 milhões de indivíduos. Na ocorrência da doença, observam-se 2 fases clínicas, uma aguda, que pode ou não ser identificada, e uma fase crônica. No Brasil, atualmente, predominam os casos crônicos decorrentes de infecção por via vetorial, por meio de contato com as fezes de hemípteros. Hemíptera é a ordem de percevejo, tá? Infectados pertencentes aos gêneros Triatoma, Rhodinus e Panstroginus, né? Gilus. A ocorrência da doença de Chagas aguda tem sido observada em diferentes estados, em especial na região da Amazônia Legal, área com intensa produção e consumo do fruto da palmeira Enterope oleracea, enterpe, quer dizer, nossa, estou lendo tudo errado, popularmente conhecido como açaí. Tornou-se público recentemente por meio da imprensa que o micro-organismo causador da doença foi encontrado em polpas de açaí mal higienizadas e congeladas a menos 20 graus, o que seria evitado caso o produto fosse pasteurizado, segundo pesquisa recente realizada pela Unicamp. Apesar disso, a técnica não é obrigatória para sua comercialização no Brasil. Por esse motivo, o Ministério da Agricultura informou que avalia a possibilidade de desenvolver estudos sobre metodologias de pasteurização para a polpa de açaí. Respectivamente, os vetores mecânicos e o agente etiológico da doença de Chagas são insetos hematófagos da família tal, insetos barbeiros da espécie Anopheles, insetos barbeiros da espécie Triatomas e o protozoário, insetos flebotomídeos e protozoários, mosquitos do gênero Aedes e um vírus. Qual que vocês marcariam? Letra C. Eu estava entre a letra B e a letra C. Vamos lá. Insetos barbeiros da espécie Anopheles. Anopheles é um mosquito, não é um barbeiro. Outro que está errado na B. Trypanosoma brucei. Brucei é a doença do sono. Foi nisso que eu vi. O cruzi, que é de Chagas. O cruzi, que é Chagas. Então, insetos barbeiros da espécie Triatoma infestans. No próprio texto, ele estava dizendo que era do gênero Triatoma. E protozoário Trypanosoma cruzi. Então, seria a letra C. Beleza. Aí, deixa eu passar aqui. Eu até achei que a gente ia começar porífera, mas eu tinha esquecido que a gente não tinha feito os exercícios. Deixa eu confirmar. Tá. Deixa eu ver. Essa daqui, eu achei ela bem decoradinha. Essa daqui. Mas vamos ver se a gente consegue fazer. Com um microscópio simples, Antoine van Leeuwenhoek descobriu os protoctistas há mais de 300 anos.
Como ele próprio descreveu, observar milhares de seres vivos em uma pequena gota de água foi a mais maravilhosa de todas as descobertas na natureza. Relativo às protozooses, associa as colunas. Está vendo como eles estão sempre dando nome dos agentes etiológicos e querendo saber qual é a doença? Sim. Mas elas são bem parecidas, então os Então nomes vamos são lá. doenças. Tricomonas vaginalis, leishmaniose visceral, leucorreia. Seria na leucorreia? Leucorreia, eu estou tentando lembrar o que é leucorreia. Leucorreia eu acho que é um fluido vaginal, não é? Eu acho que é corrimento. É alguma coisa assim. Eu acho de que é um cor nome verde, então corrimento. amarela, eu acho. Isso, é um corrimento. Tá? Leucorreia, rubor, que é ficar vermelho, né? Prurido, que é a coceira. Disenteria amebiana, ferida brava, úlcera de Bauru, febre quartã benigna. Qual que vocês acham que seria a tricomona? A segunda? A segunda. Leucorreia. Então, a gente já sabe que daqui das alternativas você ficaria entre A, B, D e E. Plasmodium malari. Qual dessas aqui vocês acham que é do Plasmodium malari? Eu colocaria febre quartã benigna. Sim, febre quartã benigna. Lembra que porque os picos de... pode ser febre terçã, febre quartã. Isso está associada com os tempos. Se é de 36 em 36 horas a febre, de 48 em 48, 72, essas coisas. Então, dessa daí seria febre quartã benigna, é Plasmodium. Entamoeba histolítica. Disenteria amebiana. Lembra que entamoeba, amoeba, ameba, então disenteria amebiana. E agora, Leishmania brasiliensis ou Leishmania chagas? Tá, agora é complicado. Essa era na parte mesmo que você sabe ou você não sabe. Eu acho que a chagas... Eu acho que é na primeira. Chagas, você acha que é qual? Na leishmaniose visceral. Sim. Dá pra fazer por eliminação? Tá? Tá certo? Tá certo. A leishmaniose visceral é a chagas. A brasiliensis é a úlcera de Bauru, que dá aquela ferida. Então, leishmania brasiliensis seria a ferida brava, é a leishmaniose tegumentar, tá? Úlcera de Bauru. A chagas, lembra de Calazar, para vocês fazerem a associação. A leishmaniose visceral também é chamada de Calazar. Calazar, C de chagas. Eu pensei nisso, mas eu pensei, pra mim estava errado mesmo. Não, mas gente, dava pra gente ter ido para eliminação nas questões. Também. Aí nessa daí seria qual letra? Letra A. Letra Era A. a única que encaixava com o que a gente fez antes. Professora, o que você falou do Calazar? É que eu falei que a leishmaniose visceral também é conhecida como Calazar. Aí, para você não esquecer que é a chagas, pensa assim, C de Calazar, C de chagas. Bauru, B de Bauru, B de brasiliensis. Aí não esquece. Vamos ver essa aqui, ó. Em Pau dos Ferros e Caicó, município norte rio-grandenses, têm sido detectados casos de cardiomiopatia, ou seja, doença no músculo do coração. Exames clínicos e laboratoriais indicam que o agente etiológico dessa patologia pode ser Toxoplasma gondii, Leishmania donovani, Trypanosoma cruzi ou Plasmodium. Vamos lá. Trypanosoma cruzi. Toxoplasma gondii, de dejeções de inseto transmissor. Esse daqui, Leishmania donovani, eu estou tentando lembrar qual que é esse. Inoculada no ato pelo barbeiro, Trypanosoma cruzi, transmitido pelos excrementos de barbeiro, que vive nas frestas de casas de taipa. Plasmódio, vinculado na saliva do inseto transmissor. Qual desses aqui vocês acham? Eu acho que seria C. Por quê? Porque ele é transmitido através das fezes do barbeiro depois que ele pique quando a pessoa coça. Mas tem uma outra dica no enunciado que te faz lembrar do barbeiro. Aí seria a cardiomiopatia. Isso. Né? Lembra que eu mostrei para vocês que o Trypanosoma cruzi se aloja nas fibras do coração e o coração acaba ficando grandão? Então, isso causa cardiomiopatia, né? Que são doenças cardíacas.
Então, é o Trypanosoma cruzi. A explicação melhor também seria isso daqui, tá? Transmitido pelos excrementos de barbeiro que vive nas festas de casas de taipa. São essas casas mais de madeira também, né? Se não me engano, estou tentando lembrar aqui, ó. Vou até colocar. Casa de taipa. Eu acho que é aquela de barro, alguma coisa assim. Isso daí. Falei errado. Isso mesmo, de barro. É a de pau a pique, né? Mesma coisa que a casa de pau a pique. Sim, eu pensei nisso. Eu esqueci esse nome. Agora, vamos ver essa 2 aqui da Unesp. Uma determinada moléstia que pode causar lesões nas mucosas, na pele, nas cartilagens, é transmitida por um artrópode e causada por um protozoário flagelado. Os nomes da doença, do artrópode transmissor e do agente causador. Tá vendo como ele está cobrando muito nome? Então, vamos tentar aqui, ó. Dicas de qual doença eu estou dizendo? Tem leishmaniose, úlcera de Bauru, doença do sono. Aqui em cima está falando Chagas ou úlcera de Bauru. Olha o que ele falou. Causa lesão na mucosa, na pele e na cartilagem. É transmitida por um artrópode e causada por um protozoário flagelado. Será que é leishmaniose? Mosquito anófelis? Leishmaniose é mosquito anófelis? É o mosquito palha, tá? O mosquito palha é um flebotomídeos. Deixa eu até achar aqui, ó. Vou falar para vocês. É um Lutzomia, o nome dele. Lutzomia longipalpis. É diferente, tá? Então aqui já estaria errado. Úlcera de Bauru, mosquito Culex plasmodium vivax. O que está errado aqui? Eu acho que é um mosquito. Porque Mosquito não é Culex. O Culex está associado com uma doença que a gente vai falar mais para frente, que é a elefantise. E o causador da úlcera de Bauru é plasmodium? Não. Lembra que úlcera de Bauru é a leishmaniose tegumentar, então é leishmania. Então é leishmania brasiliensis, então não é. Doença do sono, mosca de Tsetse, Trypanosoma cruzi? Não. Trypanosoma cruzi. Doença de sono, mosca de Tsetse é o nome dela, é Trypanosoma cruzi, não é cruzi. Doença de Chagas, barbeiro, Trypanosoma gambiensis? Não. Doença de Chagas é Trypanosoma cruzi. Então, letra E. Úlcera de Bauru, mosquito flebótomo e leishmania brasiliensis. Professora, a úlcera de Bauru é a leishmania? De nome decoreba, não, tá? Mas alguns nomes são importantes vocês saberem sim. Fala. A úlcera de Bauru, ela é a leishmania o quê? Tegumentar? Tegumentar, que ela acontece na pele. Dá aquelas feridas mais na pele. Professora. Oi. Essa úlcera de Bauru, ela tem outros nomes? Tipo, a úlcera varicosa, essas coisas? Cara, ou são coisas diferentes? Não. Qual nome você falou? A úlcera varicosa. Nunca ouvi falar desse nome, não, mas pode ser. Ah, tá. Tem outros nomes aqui, ó. Até no livro tá falando ferida brava, mas não tem esse nome que você falou, não. Ferida brava, nariz de tapir, botão do Oriente. Então, assim, não sei te dizer desse nome aí, não. Teria que dar uma pesquisadinha. É porque tem uma tia do meu pai que ela tem úlcera varicosa e é uma ferida, assim, na pele. Aí eu pensei em associar. Não, deve ser outra. Então, existem 500 milhões de úlceras, né? Então, pode ser outra coisa, uma outra infecção, às vezes uma alergia, não sei. Eu tenho que perguntar isso para minha irmã, não sei. Olha esses 5 aqui. O gráfico a seguir tem relação com o ciclo de um protozoário parasita pertencente ao gênero Plasmodium. Eu vi Plasmodium, eu lembro de qual doença? Malária. E o gráfico também me mostra muito que é malária. Ó, nele são mostradas variações em tempo da temperatura corpórea de pessoas infectadas pelo parasita. Olha só. 12 horas, quase chegou a 40 graus, depois de 60 horas, mais, né, 40 graus. Aí vamos passar... Aí seria do segundo pico, daquele de 48 e 48? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês.
para vocês lembrarem aqui. Terçã benigna, 48. Quartã benigna, 72. Terçã maligna, de 36 a 48 horas. Eu acho que é a primeira. É porque ele teve meio-dia, aí depois de 68, né? Se você pegar 68 e diminuir 12, vai dar terçã benigna, 48 horas, tá? Ah, beleza. Aí, olha o que ele está perguntando. As setas no gráfico indicam o momento em que uma das formas de vida desse parasita, as setas ele estava mostrando justamente nos picos, né? Esse parasita entrou na circulação por meio da picada de um inseto infectado, apresentou alta taxa de reprodução no fígado, apresentou alta taxa de reprodução nas fibras cardíacas, foi liberada no sangue após o rompimento das hemácias ou causou sérias lesões no intestino? Letra D? Não são, acho que são glóbulos brancos, não? Não, né? O glóbulo branco é quando a gente falava da leishmania. É a letra D. É letra D. Lembra que no caso do plasmodium, da malária, o protozoário ele entra na hemácia, se reproduz, Sim. aumenta em número lá dentro e rompe as hemácias. Na hora que ele rompe, tem a liberação de toxinas e a pessoa tem febre. Entendi. Ah, sim. Ok? Então, foi liberada no sangue. Mas, professora, qual parasita que se reproduz dentro dos glóbulos brancos mesmo? Ó, vou te mostrar por imagens. Eu trabalho com imagens. Leishmania, ok? Ok. É o leishmania que vai atingir, vai entrar os neutrófilos. É porque essas células, na verdade, elas acabam englobando o parasita. Elas percebem que aquele parasita é uma coisa estranha, mas eles se reproduzem dentro dessas células e acabam rompendo elas depois. Uhum. E aí, peraí que eu quero fazer mais agora. A 9 e a 10. Diversas doenças humanas são transmitidas por vetores. Marque a alternativa em que estão presentes somente doenças transmitidas por insetos. Aqui vai ter outras doenças, não só necessariamente doenças causadas por protozoários. Então, temos malária, doença de Chagas, febre amarela, giardíase, doença de Chagas, dengue, leishmaniose, teníase, chikungunya, malária, toxoplasmose, febre amarela, HPV e chikungunya. Professora, me tira uma dúvida. O percevejo, eu acho que seria percevejo, né? Que causa doença de Chagas. É um tipo de percevejo. Então, ele pode ser considerado como inseto também, não pode? Ele é inseto. Ah, então, ok. Tá? Aí Então, seria assim, a letra A? Insetos você tem... O que é classificado como inseto? Todo animal artrópode que tem 3 pares de pernas, cabeça dividida em cabeça, tórax e abdômen, pode ter ou não asas. Você tem gafanhoto, é inseto, bicho-pau, besouro, percevejo, mosquito, mosca, formiga, abelha, tudo isso é inseto. Então, a letra A? Ok, seria a letra A, então. Ó, malária, sim. Doença de Chagas, sim. Febre amarela, sim. Aqui embaixo, giardíase, não. A giardíase, a pessoa pega se alimentando, né, de coisas contaminadas com fezes de pessoas doentes. Ou alimento mal cozido? Carne mal cozida. A dengue aqui, sim. Leishmaniose, sim. Teníase, não. Teníase é carne mal cozida. Chikungunya, sim. Malária, sim. Toxoplasmose, não. Contato com fezes ou carne que tenha o cisto. Febre amarela, sim. HPV, não, né? Professora, HPV normalmente é uma infecção sexualmente transmissível. Fala. A giardíase é só pela fezes de gato e a teníase por alimentos mal cozidos? Não, giardíase, água e alimentos contaminados com fezes de pessoas doentes. Não tem nada a ver com gato. Gato é toxoplasmose. Tá. Verdade. Tá? Lívia, você tinha me chamado? Não. Eu tinha ouvido. Tá, ouvi sua voz aqui. Ó, agora a 10. Gente, essa turma tem 500 milhões de alunos, eu só estou ouvindo vozes de 3 a 4 pessoas, hein? Quero ver mais participação, nem que seja no chat.
Ó, 10. A malária é uma parasitose que afeta mais de 200 milhões de pessoas em todo o planeta, principalmente nas regiões tropicais. Com relação à malária, o parasito causador dessa endemia, assinale a alternativa correta com relação aos tipos de reprodução do parasita ao longo do seu ciclo. Reprodução assexuada no interior das hemácias humanas, reprodução sexuada no estômago do mosquito, reprodução assexuada no interior dos cistos presentes na parede gástrica do inseto. Aí, essa questão está falando sobre quem é o hospedeiro intermediário e quem é o hospedeiro definitivo. Lembra que a gente falou que o hospedeiro intermediário é aquele que carrega a fase assexuada ou imatura e o hospedeiro definitivo é aquele que carrega a fase sexuada do parasita. Dá uma olhada aqui no caso da malária. O homem é o hospedeiro intermediário, porque aqui no caso da malária, o protozoário vai se reproduzir assexuadamente dentro do homem. Aqui, no caso do mosquito, ele é o hospedeiro definitivo, porque tá vendo que tem gameta, fecundação. Então, dentro do mosquito tem reprodução sexuada, mas também tem reprodução assexuada. Então, essa questão eu quis mostrar para vocês, porque isso aqui é meio diferente. Em alguns casos, você consegue ver que o mosquito seria o hospedeiro intermediário, carregando a fase assexuada, e o homem, o definitivo, com a fase sexuada. Principalmente quando a gente falar de vermes, vocês vão ver que tem alguns hospedeiros diferentes. Tem hospedeiro tipo na esquistossomose, que é o caramujo, tem na teníase, que é o boi e o porco. Aí você está falando, normalmente o homem aparece como definitivo, mas na malária isso é ao contrário. O homem é intermediário. E aí, nessa questão, eu quis mostrar para vocês, porque eu já vou até mostrar qual que está certa, que seria a letra A. Olha as outras. Reprodução sexuada no interior das hemácias humanas. Já está errado, porque no homem é assexuada. Reprodução sexuada no interior das hemácias humanas. Está errado. Reprodução assexuada no interior das hemácias humanas. Sexuada no estômago do mosquito. Reprodução sexuada no interior dos cistos presentes. Cisto, lembra que é aquela fase que se protege do meio, que não tá boa? Não tem troca de gametas tipo a ali pokebola dentro. que você falou? Isso, tipo a pokebola. Não tem troca de gametas ali dentro, vai se reproduzir assexuadamente. Então, por isso que essa aqui estaria errada. Professora, Oi? o homem é o parasita intermediário, né? Parasita Por causa não, da né? malária. O hospedeiro. Parasita, hospedeiro. O hospedeiro intermediário. Então, seria a letra A. Reprodução assexuada no interior das hemácias humanas, tá certo? Porque ele é o hospedeiro intermediário. Reprodução sexuada no estômago do mosquito, sim, olha, a gente viu aqui, olha a reprodução, tá? Sexuada. E depois, voltando aqui, assexuada no interior dos cistos presentes na parede gástrica do inseto, sim, tá? Aqui, ó, o cisto na parede, ele se reproduz. Olha o tanto de esporozoito que sai de um cisto. Aqui é assexuado. Ok. Professora, mas primeiro vem a reprodução sexuada e depois a assexuada, dentro do no ciclo estômago completo, do mosquito. Assexuada, sexuada no mosquito, assexuada no mosquito também. Aí volta aqui para o corpo da pessoa, quando a fêmea pica, passa o esporozoito, que se reproduz assexuadamente no fígado e nas hemácias. Aí o mosquito fêmea se alimenta de uma fase que é chamada de gametócito, que é uma fase diferente do protozoário, que produz gametas. Os gametas se fecundam, formam um oocisto. Esse oocisto ele vai ter inúmeras divisões, mitoses aqui dentro, formando vários novos esporozoários. Então, aqui dentro vai ser assexuada, mas para formar ele foi sexuada. Aqui, mas só os humanos apresentam essa doença ou tem animais também? Então, se não me engano, alguns primatas podem ter também malária, digo, alguns tipos de macaco. Professor, Pode contar Oi? um testemunho que o pai dela teve malária 3 vezes. Sei o que, não ouvi? a malária, ela tem aquele negócio do fim ao começo e o começo ao fim? Ou ela tem um Tem, né, início? cara? Eu acho que todas as doenças, no geral, são meio assim, né? Porque a gente não sabe quando que surgiu.
Ah, como que surgiu um negócio desse? Surgiu por evolução mesmo. Então, o fim é o começo, o começo é o fim. É o Dark, total. Entendi. Tá? Deixa eu só dar ok nisso aqui antes que eu esqueça. Galera, então assim, tem mais alguns outros exercícios. Eu recomendo vocês fazerem essa parte aqui, ó, Enem e vestibulares, tá? Que tem no livro de vocês, porque vai estar lembrando várias coisas de doenças, de fungo, de protozoários. E aí é bom que se vocês tiverem alguma dúvida nessas questões aqui, vocês falem comigo. Porque Tá, ok. entra. Hoje eu vou falar bem rapidinho, a gente tem 10 minutinhos. Eu vou começar com vocês o livro 2, porque a gente vai falar do Bob Esponja. Alguém tinha mandado. Gente, alguém viu o vídeo dele da carta do Lula Molusco? Eu ainda não vi, isso. eu tenho coragem. Nossa, Bianca. Ai, gente, que triste. Nossa, sério, é muito triste. Olha só. Ui, que preguiça. Vamos lá. O que vocês sabem sobre o Bob Esponja? Mas falando Ele tem furinhos na pele. Ele tem furinhos na pele. Mas, na verdade, vamos corrigir, ele não tem pele. Ele não tem tecido. Sim. Ele não tem tecido. É o animal mais, assim, primitivo de todos. É o todos. único, não é, professora? Isso, ele não tem tecidos, eles não têm órgãos, eles não têm sistemas. Sim, eles têm poros, tá? Então a gente pode dizer que... O Bob Esponja está todo errado. Mas, assim, o Bob Esponja foi criado por um biólogo, o desenho, mas ele quis fazer de uma forma lúdica, né? Então, tem poros aqui, dá para ver, mas Bob Esponja, né? Uma esponja do mar não tem olho, não tem nariz, não tem boca, não tem mão. Como que vocês acham que esse animal se alimenta? É por filtração. Filtração, a água vai entrar aqui. Cara, tem um vídeo muito maneiro que eu mostro na próxima aula, mas vocês podem procurar no YouTube, que é tipo, escreve porífero, filtração. Tem um cara um mergulhador, que ele injeta tipo um líquido colorido e mostra como passa por dentro do porífero, que ele puxa, né, pelos poros do lado de fora e sai pelo ósculo, que é essa parte aqui de cima. Essa abertura é bem legal. Eu achei essa imagem tão bonita, né? É estranho olhar e achar que isso aqui é um animal, né? Mas então, características gerais. Parece mais um coral, né? Parece um coral. É porque eles sempre estão associados, né? A gente também acha bastante esponja do mar junto com corais, que corais são quinidários. Ó, se eu falo que eles são sésseis, o que isso quer dizer mesmo? Sem tecidos? Não. Quando eu falo que um indivíduo é séssil, quer dizer que ele é preso numa rocha, num substrato. Ele vive preso, ele não nada, tá? Não tem órgãos, não tem sistemas. A simetria desse animal é radial. Alguém tem ideia do que isso significa? Que o diâmetro tem... Não, deixa quieto. O que seria? Que ele cresce... Vou fazer uma outra pergunta. O que seria uma simetria bilateral? Nós temos simetria bilateral. É espelhado, mas é espelhado, Isso. Né? É de tipo bilateral. Esse lado aqui é igual a esse aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Simetria radial, imagina que eu sou um porífero. É aquela que possui alguns eixos? Isso, tem vários eixos. O radial, imagina você cortando uma pizza. Se eu cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, cortar aqui, vai cortando, como se fosse cortar uma pizza, todas as partes serão iguais. É tipo a estrela do mar, não é? Isso, tipo a estrela do mar. A da estrela do mar é chamada até de pentarradial, porque você divide em 5 partes. Entendi. Então, eles têm essa simetria radial. Mas não são todos, alguns não são simétricos, tá? Mas esse aqui, por exemplo, ele é. As células são eucariota, né? Então, são eucariontes, têm núcleo delimitado por membrana. São heterótrofos, então não produzem o próprio alimento. Eles se alimentam por meio de filtração ou filtragem, né? A água vai entrar por esses poros, trazendo partículas de alimento, e aí vai ser filtrado lá dentro por uma célula. Alguém sabe o nome? Alguém lembra? Já ouviu falar da célula dos poríferos? Que é a principal célula para isso? É tipo, o que mais cai dele é essa célula.
Eu não lembro. Chama coanócito. É uma célula que eu vou mostrar já para vocês. Sim! Isso é o que mais cai de porífero, saber o coanócito. Eles têm muitas células, têm grande poder de regeneração, isso é muito legal, que se você pegar um porífero e cortar, ele tem como regenerar aquela parte perdida. E outra coisa... Professora, Oi? os coanócitos são aquelas células que têm tipo um flagelo, não é? Isso mesmo. Entendi. Agora eu lembrei. O porífero, se eu cortar ele em dois, ele pode formar duas novas esponjas. Uma coisa maneira é que se você pegar duas espécies diferentes de porífero, de esponja, triturei ela inteira, botei as células todas misturadas em uma placa. Depois de um tempo, as células da esponja A se agrupam e as células da esponja B se agrupam novamente. Elas conseguem se separar. Isso é muito maneiro. E como eles não têm tecidos, eles também não têm cavidade digestória. Quando você vai olhar um porífero por dentro, olha como que é, né? Esse aqui é um do mais simples. Tem os poros aqui laterais, você tem os coanócitos, que são as principais células aqui no meio, que são associadas com a digestão também, e tem uma região central, que é chamada de átrio. Não é cavidade digestória, né? Aqui em cima tem o ósculo, a água entra pelos poros. Então, a gente vai ver melhor sobre isso já já. Então, só uma outra imagem aqui mostrando para vocês, é um porífero cortado. Olha a principal células deles, né, que são os coanócitos. Tem esse colarinho aqui, tem um flagelo, a água entra pela movimentação do flagelo, pela movimentação do flagelo gera um fluxo de água aqui, né? E aí as partículas de alimento passam para dentro do coanócito e depois passam para uma outra célula chamada amebócito, que é ela que vai ajudar na distribuição do nutriente ao longo do porífero. Então, a gente continua na próxima aula, porque já vai acabar. Temos menos de 1 minuto. Então, um beijo para vocês. Beijo, professor. Aniversário ficou muito bom. Beijo, professora. Até mais. Foi maravilhoso. Continuem, terminem de ler o livro, esse capítulo, que eu acho que já vai ajudar vocês na próxima aula também. Beleza. Então, Tá, beijo. ok. Beijo.